Bom dia, tudo bom, gente? Pastor Rodrigo, Aline, Bom dia! a gente está aqui essa manhã para, mais uma vez, né, agora por causa desse rolo todo aí, a gente está fazendo a nossa aula da EBD e a gente tem um tema muito legal para falar com você, que todo mundo vive nas nossas casas, no nosso dia a dia, a gente vive dores que acontecem dentro da família. Então a gente quer compartilhar um pouquinho com você sobre esse tema essa manhã. A gente tem falado, né, nas nossas aulas sobre um livro, né? A gente está estudando um livro da Ilma Cunha que fala que a nossa família pode ser um lugar de refúgio ou um campo de batalha, né? E a gente tem estudado quais são as situações que acontecem, o que a gente vive que podem ser uma ameaça para a nossa casa, né? E quando a gente fala lugar de refúgio, né, a gente pensa em um lugar de proteção, de segurança, de paz, né? E eu queria lembrar com você hoje, até por conta de todo esse contexto que a gente está vivendo agora, né? Desse período que está sendo desafiador para todos nós, né? O que a Bíblia fala lá em Salmos 46, que eu amo esse versículo e eu acho que ele é muito propício para esse momento que a gente está vivendo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Né? E eu sei que não só Deus tem refúgio para cada um de nós, mas a nossa família também tem que ser um lugar de refúgio para quem está dentro da nossa casa, para aqueles que estão próximos a nós. E hoje a gente vai conversar um pouquinho quais são as situações que a gente vive, né, o que a gente viveu, às vezes na nossa história de origem, e que podem ter causado dores na nossa alma. E hoje, muitas reações que às vezes a gente tem estão ligadas a essas dores que a gente viveu no passado. Né? Tô lembrando, outro dia eu estava assistindo uma palestra e o palestrante falando sobre situações que muitas das vezes você e eu, a gente como pai, a gente tem a intenção da gente proteger os nossos filhos, da gente cuidar deles e muitas das vezes, nem sempre, né, há situações que um pai e mãe às vezes ou alguém que tem autoridade sobre nós acaba falando algo com o objetivo de marcar aquela situação, mas muitas das vezes até sem querer, a gente enquanto pai fala algo para o nosso filho, ou para nossa filha, ou para o nosso cônjuge, que acaba marcando, né? E mesmo com o objetivo de proteger, né? Talvez você esteja aí, e eu também já ouvi isso, a gente já ouviu na nossa infância, olha, não dá muita atenção, se alguém estranho chegar por perto, olha, sai de perto, não dá conversa, né? A gente já ouviu, olha, não entra no carro de um desconhecido, a gente sempre ouve. E qual é a intenção por trás disso? Sempre proteção, mas às vezes isso pode gerar na nossa vida futura, às vezes, uma dificuldade de relacionamento. Era isso que esse palestrante estava falando, que alguém procurou ele, olha, eu não consigo me relacionar, e eles foram investigando um pouquinho do como foi a infância. Os pais tinham exercido uma pressão tão grande para que, olha, não dá muita conversa para quem você não conhece. E isso depois foi revelado lá na frente, porque essa pessoa, então, talvez lá dentro, no subconsciente dela, ela não conseguia se relacionar com ninguém, porque, claro, esse alguém era sempre um estranho. E muitas das vezes a gente fala algo e situações acontecem e a gente reage de uma forma talvez negativa, às vezes agressiva. Eu estava lembrando um pouquinho, muita gente, talvez você já tenha ouvido isso também, a gente fala assim, não, o adolescente ele é aborrecido mesmo, é revoltado, é assim mesmo, é natural. E na verdade, não precisava ser, não é. A gente modelou isso, né? A sociedade de forma geral modelou isso, e às vezes a gente trata o adolescente com essa pegada, com esse entendimento. Quando, na verdade, às vezes, por causa de uma coisa errada que eles fizeram, e óbvio que eles vão fazer, às vezes a gente reage de forma muito dura. E lá na frente, ali naquele momento, gerou uma mágoa, gerou uma tristeza, gerou uma dor, né? Que esse é o tema que a gente está falando hoje. E lá na frente, reações virão porque aquilo ali ficou mal resolvido. Aquela circunstância ficou mal resolvida. E é uma coisa interessante, Rodrigo, porque assim, a gente está vendo, né, hoje um cenário em que a gente está vendo a nossa sociedade como um todo adoecendo, né? É verdade. As pessoas individualmente estão adoecendo, né? O quanto a gente tem visto, né, o aumento
né, dos transtornos emocionais, né? E não só as pessoas individualmente, mas a família como um todo, né? E o que a gente já sabe, né? O livro fala sobre isso. A Ilma, que é a autora do livro, ela é psicóloga, né? E ela fala muito sobre isso. Quando você vai investigar ali o porquê desse adoecimento, a maior parte dessas dores, elas estão ligadas a dores da infância, dores que foram geradas na família. Eu lembrei de uma coisa agora, e também foi de algo que eu vi, um estudo, parece que tem uma estatística sobre isso, eu não sei ao certo, mas isso me marcou profundamente, de jovens que hoje a gente está numa geração de jovens sem limites, jovens delinquentes, né, que não tem senso de autoridade, não, eu sou livre, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E esse estudo foi tratado e uma das conclusões que eles chegaram sobre esse tipo de rebeldia, esse tipo de situação, é que a maior parte desses jovens, é incrível isso, né? A maior parte desses jovens que tem esse tipo de comportamento mais revoltado, mais rebelde, o índice maior acontece com jovens que não tiveram, olha só que incrível, que eles não tiveram no dia a dia comum do lar refeições à mesa. Aí você fala, Rodrigo, mas como assim? O que tem uma coisa a ver com a outra? E a psicologia talvez explique, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento para passar a você, mas eu creio que no momento de compartilhar, e a Bíblia revela, hoje eu estava até lendo uma coisa que a gente vai falar amanhã, na segunda-feira, eu estava lendo sobre quando Jesus é convidado na casa de Simão para um jantar, e tinha uma notazinha aqui, o jantar naquela época, não vem jantar na minha casa, não era hoje o que a gente faz, vem aqui bater um papo, não, a gente come uma pizza e tal, não, o jantar era algo relevante, era um marco naquela sociedade antiga, então era algo relevante, era uma cerimônia, era um jantar de gala, a nota dizia isso. E esse simples fato da gente ter o nosso lugar à mesa é um cuidado que às vezes a gente hoje está tão banal, está tão pequeno isso, né? Mas esse estudo chegou a essa conclusão, que crianças que têm essa dificuldade lá na frente, na juventude, na fase já adulta, ainda mais novo, de irresponsabilidade, de delinquência, se deu pelo fato deles não terem refeições à mesa, né, com a sua família, porque na mesa se conversa sobre a situação de casa, existem as figuras de autoridade, de pai e mãe, existe a questão do compartilhado, da fraternidade com os irmãos. Então, são coisas que a gente precisa olhar, aproveitar que a gente está tendo tanto tempo agora disponível, né? E o nosso apelo para você essa manhã, dê atenção, aproveite esse tempo, né, e dê uma investigada de como é que você está funcionando, como é que está funcionando a sua casa. Até a gente falou já sobre isso na classe, né? A Dev Kairos, no livro dela, a experiência da mesa, a experiência do lar, né? Isso. Mas ela fala do princípio da mesa, né? Porque o que simboliza, né? Às vezes aquele pão que está ali, aquele alimento, né? Simboliza a presença de Deus, né? Então, assim, mas a gente queria pensar com vocês hoje um pouquinho quais seriam, né, essas questões que podem gerar essa dor, né, na alma, essa dor que muitas vezes é uma ira, né, e aquilo, o que pode gerar, né? Então, aqui no livro ela fala de algumas coisas, né, que podem ferir o coração, por exemplo, dos nossos filhos, né? A rejeição, né? A nossa casa precisa ser um ambiente de aceitação, né? A gente precisa gerar esse ambiente, né? A questão do desamor, injustiças, limites que não são demarcados, né? A permissividade, atitudes violentas, abusos de alguma maneira, inseguranças, brigas, conflitos entre os pais, separações. Eu fiquei muito impressionada, no livro ela conta a experiência de uma menina que ela atendeu e que a menina estava apresentando um quadro de ansiedade muito grande, né? E ela tentando entender o porquê daquele quadro, né? E aí ela começou a relatar que na casa dela era um ambiente extremamente hostil,
né? E era um ambiente onde eles tinham muitas brigas, né? Os pais tinham muitas brigas, e ela começou a contar que quando ela chegava na esquina da casa dela, o coração dela começava a acelerar e ela ficava angustiada porque ela ia chegar em casa. Caramba. Né? Então, assim, a nossa casa, gente, precisa ser um lugar de refúgio. A nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo para se estar. E eu acho que esse momento, amor, assim, eu tô vendo muitas pessoas, né, que realmente estão enfrentando um momento muito desafiador, porque a gente tem realmente que estar mais em casa, né? Estamos todos em casa, né? E como é que tem sido isso? Acho que está sendo bom para a gente pensar sobre isso. É o tempo né? de olhar para dentro. E Se a nossa casa realmente tem sido um ambiente de aconchego, né? De paz, de alegria para todos, né? E independente daquilo que a gente viveu no nosso passado, das dores que a gente viveu, sabe? Nós servimos a um Deus que é poderoso para pegar aquilo que a gente viveu e transformar em algo maravilhoso e curar as nossas feridas, né? A gente tem essa ajuda de Deus para liberar perdão para os nossos pais, se nós de alguma maneira fomos feridos e isso gerou marcas na nossa vida. Deus nos capacita a liberar perdão para que a gente viva uma nova história, escreva uma nova história na nossa casa, sabe? Repare essas brechas e que a nossa casa, né, que não haja espaço na nossa casa para essas dores, né? Para essas dores, para essas feridas que podem gerar reações, né, tão ruins. Pega aquele pedaço do estudo que a gente estava falando sobre esvaziar a ira. Enquanto isso, vou dar uma dica para você. Eu escutei uma palestra do Augusto Cury, que é um cara, um médico e psicanalista, psicólogo não, ele é... não me lembro o que ele é, não tem problema. Mas dá uma olhadinha lá, eu acho que é Criando Riqueza, aconteceu na Lagoinha de Orlando. E ele fala uma coisa, ele começou a falar situações muito interessantes, que quando a gente está com nossa emoção caminhando e uma situação acontece que desagrada a gente, alguém fala alguma coisa, naquele momento que aquela informação entra no nosso cérebro, ela só tem dois caminhos. Ele fala que ela pode abrir, eu não vou lembrar de todos os termos, mas que ela abre janelas killers, que é janelas de obscuras, janelas de morte, janelas de eventos passados. E se a gente der abertura para aquela janela, se a gente entrar ali dentro, as reações são explosivas na sequência. Por outro lado, se a gente conseguir dominar essa emoção, a gente consegue, e eu lembro de Paulo falando da gente levar nosso pensamento cativo a Deus, é esse controle que Deus nos dá, a emoção vai vir, o sentimento vai vir, mas aí o que a gente faz com isso é nesse momento que a gente escolhe se a gente vai entrar por essas janelas que foram abertas com situações que não foram tão legais ou não resolvidas lá do nosso passado, ou se a gente vai conseguir seguir de uma forma diferente, né, agora. Eu queria só ler duas frases rapidinho, que eu acho que são bem legais, né? Ele diz assim: quando as questões familiares entre pais e filhos são trabalhadas no âmbito do amor, graça, misericórdia e perdão, o depósito de ira será esvaziado e o inimigo não encontrará porta aberta para roubar. Quando a gente estava lendo esse pedacinho da apostila, me remeteu exatamente a essa palestra do Augusto Cury, porque ele fala exatamente, isso é ciência, tá, gente? E acho que vale a pena você dar uma olhada. Às vezes, reações que a gente, ou o cônjuge está tendo, ou seu filho está tendo, ou alguém da sua casa está tendo, da sua família. Por que está acontecendo isso? Vale a pena a gente questionar por que está acontecendo isso. A gente acha, não, ele está irritado, ele está aborrecido. Mas, na verdade, você está apertando um botão lá dentro da emoção dele, que é um botão vermelho, né? Você está apertando aquela dinamite com, às vezes, uma palavra, uma ação que a gente faz, a gente aperta isso. E se duas coisas, né, que seriam importantes para a gente manter a nossa casa como um lugar protegido, um lugar de refúgio, é você entender que no outro tem esse botão. Então, quando a gente entende, o outro pode tratar a reação dele e você também tratar de não apertar esse lugar, né? Então, uma coisa que ela fala aqui também que eu acho muito legal, né? Não são as adversidades que enfrentamos em nosso percurso que vão definir a nossa vida, mas o que fazemos com os efeitos delas em nosso emocional. Então, nós temos uma escolha, nós temos o poder de gerenciar aquilo, exatamente as isso, gerenciar. emoções. Ele fala exatamente essa palavra, gerenciar a emoção. Bom, isso, gente.
Obrigada. Muito obrigado por você estar com a gente, aguentando a gente aqui até agora. A gente, de coração, queria estar muito perto de vocês, né? A gente está sentindo muita falta de estar junto, mas é importante que a gente seja prudente nesse momento, mas aproveite esse momento. Eu entendo, né? Eu confesso para você, agora há pouco eu estava vendo um capítulo de La Casa de Papel. Estou nervoso aqui querendo ver o próximo, mas aproveite esse momento para crescer, né? Lê a sua Bíblia, tenha um tempo com Deus que você nunca teve, né? Mantenha seus filhos por perto, abrace, beije, fique próximo, né? Aproveite isso, vai passar, gente, você vai voltar a trabalhar rápido, né? Então aproveite esse tempo que você tem disponível agora para crescer enquanto família, tá bom? Que Deus abençoe você, um beijo, até a semana que vem, tá bom? Beijo, Fica gente, com Deus, tchau. saudades.